Irmãos, eu estou me sentindo honrado com o convite para participar desta noite de gratidão por mais um aniversário desta igreja. Muito obrigado, reverendo Antônio. E a nossa oração sincera para que Deus continue sustentando a vida e o ministério dos irmãos aqui. Deus seja louvado por estes 51 anos de trabalho aqui neste local como igreja organizada. Abra sua Bíblia, Salmo 2. Salmo 2. Vamos proceder à leitura alternada do Salmo 2. Eu lerei os versos ímpares, vocês lerão os versos pares, e desta maneira nós vamos ouvir a voz do Espírito. Leiamos alternadamente o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, o povo que se reúne nesse lugar é o teu povo. A palavra que acaba de ser lida é tua palavra. Este que fala, Senhor, é teu servo. E a despeito de ser este que fala, um vaso de barro, cheio de trincas e rachaduras, que tu queiras usá-lo para mostrar a tua glória nesta noite. E que ao contemplarmos a tua glória, todos nós, o que fala e os que ouvem, sejam transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo no país uma crise política sem precedentes. O atual momento da vida nacional é extremamente delicado. As instituições republicanas e Estado democrático de direito estão debaixo de sérias ameaças. E vivenciar este momento provoca em nós os mais diferentes e os mais diversos sentimentos. Eu não sei com você, mas às vezes eu fico irado. Às vezes eu experimento indignação. Às vezes eu sou tomado por uma raiva tremenda.
há momentos em que nós nos sentimos ameaçados e ficamos com medo, sobretudo a respeito do futuro. Às vezes, a gente se sente frustrado, desanimado, abatido. Por isso, irmãos, eu estou convencido de que nós precisamos nos esforçar para fazer uma correta hermenêutica, uma correta interpretação da realidade dentro da qual nós estamos inseridos. Porque se nós não fizermos uma boa interpretação da realidade, nós corremos o risco de sucumbirmos. E é exatamente por isso que eu quero aproveitar esta oportunidade de lhes falar, em nome do Senhor, e chamar a sua atenção para o Salmo 2. Eu estou convencido de que o Salmo 2 nos fornece boas lentes para uma boa interpretação da realidade. Eu estou convencido de que o Salmo 2 nos ajuda a discernir as eras, a interpretar os tempos. Então, eu gostaria muito que nós hoje, com a graça de Deus, pudéssemos fazer uma boa interpretação da nossa época. Nós não temos no Salmo indicação da sua autoria. Nós não sabemos exatamente em que contexto este salmo foi escrito. Mas nós sabemos, por revelação de Deus, que é um salmo de Davi. Como é que nós sabemos? Pela narrativa de Atos. Lá na narrativa de Atos, nós temos um registro de uma oração que foi feita pela igreja do primeiro século. E os cristãos do primeiro século citaram este salmo, revelando-nos a sua autoria. Está lá no capítulo 4 de Atos. E a oração começa assim: Tu, soberano Senhor, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, e aí citam o Salmo 2. Portanto, nós temos revelação de Deus a respeito da autoria do Salmo 2. O Salmo 2 foi escrito por Davi. Mas a respeito de quem Davi está falando no Salmo 2? Quem é o rei? Quem é o ungido do Senhor a respeito de quem Davi fala no Salmo 2? Alguns estudiosos entendem que Davi fala de si mesmo. Portanto, o rei, o ungido do Senhor de quem o Salmo fala, seria, neste caso, o próprio rei Davi. É provável que esse salmo se refira a uma situação histórica definida, desconhecida de nós. É provável que o rei de quem ele fala seja um rei terreno, talvez o próprio Davi. Mas, irmãos, os escritores do Novo Testamento viram neste salmo um caráter messiânico. Então, para os escritores do Novo Testamento, o rei, o ungido do Senhor, a respeito de quem o salmo fala, é o Messias. Portanto, este salmo fala do reinado do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus é o Messias, e tendo vindo ao mundo, tendo cumprido o seu ministério terreno, morreu lá na cruz do Calvário, ressuscitou, foi assunto aos céus. Nós sabemos que ele recebeu de Deus o Pai todo o poder nos céus e na terra. Nós sabemos que ele recebeu um nome que está acima de todos os demais nomes.
nós sabemos que ele está hoje, neste momento, assentado à direita de Deus o Pai, de onde reina e governa o universo. E nós sabemos que ele haverá de reinar até subjugar todos os seus inimigos. E sabemos que ele há de vir para julgar o mundo com justiça, para estabelecer novos céus e nova terra, e então entregar o reino a Deus Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, meus irmãos, o Salmo 2 trata deste reinado de Cristo, este reinado debaixo do qual todos nós vivemos hoje. É a respeito do reinado de Cristo que o Salmo 2 está nos falando. E é por isso que eu estou convencido de que o Salmo 2 é útil para um correto entendimento a respeito da nossa era. Então vamos analisar o Salmo 2. Vamos dar uma olhada no Salmo 2 e por meio dele procurar entender melhor esse momento que estamos vivendo. Muito bem. O Salmo 2 possui uma estrutura bem definida. Se você der uma olhada na sua Bíblia, você vai perceber aí a primeira letra em negrito, indica o início de cada seção. Verso 1, verso 4, verso 10, e no final do verso 12, tem lá uma conclusão geral também em negrito. Então, essa primeira letra em negrito marca o início de cada seção do Salmo. Então, nós podemos dizer que o Salmo possui a seguinte estrutura: 3 estrofes, 3 seções e uma conclusão geral no final. Essa é a estrutura que nós vamos seguir para analisar o Salmo 2. Na primeira seção, o salmista está descrevendo a reação das pessoas ao estabelecimento deste ungido de Yahvé. Veja o que o salmista diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então Deus exaltou o seu filho. Deus estabeleceu o seu ungido por rei sobre todas as nações. Deus deu a ele poder sobre todo o universo. E a cena que nós temos descrita nesta primeira seção do Salmo descreve a reação da humanidade em geral. O salmista os vê aqui enfurecidos, porque se enfurecem. E o verbo hebraico que aqui é traduzido por enfurecer traz a ideia de movimento, de agitação, de convulsão. Então, o salmista descreve a reação da humanidade em geral como uma violenta comoção, como uma agitação violenta, um burburinho. Esta é a cena que ele descreve aqui. A ideia é de uma enorme assembleia reunida, agitada, discutindo algum tema importante. Observe aí que o salmista diz que eles imaginam coisas. A ideia é, eles estão raciocinando, eles estão imaginando, eles estão fazendo planos, eles estão tramando algo. Então a cena dessa primeira sessão é a cena de pessoas em comoção, em agitação violenta, tramando algo. O que é que eles estão tramando? O verso 2 responde:
eles estão tramando uma conspiração contra Yahvé e contra o seu rei messiânico, o ungido que ele estabeleceu. Eles estão conspirando. E qual é o propósito desta conspiração? O que eles dizem no verso 3 responde. Eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles estão tramando uma rebelião. Eles estão buscando autonomia. Eles não querem se sujeitar à autoridade deste ungido messiânico que Yahvé estabeleceu. Esta, então, é a cena apresentada na primeira sessão do Salmo. As pessoas se agitando, tramando, conspirando contra o Senhor e o seu ungido. A segunda cena, a segunda sessão, a segunda cena está descrita nos versos 4 a 9. E aí o foco agora muda. Se o foco da primeira cena apontava para o que está acontecendo na terra, o foco da segunda cena agora muda da terra para o céu. E eu percebo um contraste aqui nessa mudança de cena. A primeira cena, eu disse, ela é marcada pela agitação. Há uma comoção, uma convulsão violenta. Mas a segunda cena parece ser caracterizada pela serenidade, pela tranquilidade. O que diz o verso 4? O verso diz: ri-se aquele que habita no céu. O Senhor zomba deles. Na primeira sessão, o salmista já havia mencionado a futilidade, a nulidade desta conspiração. Porque o salmista disse na primeira cena que eles imaginam coisas vãs, coisas nulas. Então ele já havia mencionado a futilidade, a nulidade dessa conspiração. Talvez isso explique o riso, a zombaria do Senhor na segunda cena. O Senhor talvez zombe da futilidade, da nulidade daquela agitação rebelde. O Senhor ri da vaidade de toda aquela trama. O Senhor zomba da inutilidade daquela rebelião, da tolice daquela oposição. O Senhor está aqui como que desprezando o orgulho inconsequente, vaidoso dos seus opositores. O que essa cena nos mostra, meus irmãos, é que o esforço para escapar da autoridade de Yahvé e do seu ungido messiânico é um esforço inútil. Por isso o Senhor ri, o Senhor zomba, um esforço inútil. Imagine a cena, se não dá vontade de rir, imagine a cena. É como uma criança pequena brincando na praia, tentando esvaziar o mar com seu baldinho. Imagine a cena, imagine a cena. Esforço inútil, fútil, nulo. O Senhor olha, e o Senhor ri, e o Senhor zomba dele. Assim como seria um esforço inútil de uma criança tentando esvaziar o oceano com o seu baldinho, assim também é inútil o esforço daqueles que conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Mas tal conspiração não é apenas inútil, ela é também insana. Seria cômico, mas se não fosse trágico.
rebelar-se contra o Senhor, contra o seu ungido, não é apenas cômico, é trágico. Porque rebelar-se contra o Senhor e contra o seu ungido é cerrar o galho em que se está assentado, é conspirar contra o nosso próprio bem, é fazer mal a si mesmo. Quando nós nos rebelamos contra o Senhor e contra o seu ungido, nós estamos nos rebelando contra o único que pode dar sentido verdadeiro, significado real à nossa existência. Daí, essa conspiração não é apenas inútil, ela é insana, ela é louca, ela é estulta. Por isso o Senhor ri e zomba dos seus opositores. Irmãos, esta cena da segunda sessão do Salmo, talvez mostre para nós uma atitude do Senhor que à primeira vista pode sugerir indiferença, pode sugerir passividade, pode sugerir que o Senhor não se importa com o que está acontecendo na terra. Mas o salmista deixa claro no verso 5 que não é bem assim. Olha o que diz o verso 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A princípio, quando nós vemos esta cena da segunda sessão do Salmo, pode ficar a impressão de que o Senhor não se importa, de que Ele é indiferente, de que Ele é passivo. Mas isso não é verdade. Ele está apenas retendo a sua ira. É que nós estamos vivendo o tempo da paciência de Deus. Nós estamos vivendo o tempo do oferecimento da graça. Nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. Mas esse tempo tem prazo de validade. Haverá um tempo quando o Senhor manifestará a sua ira, quando Ele manifestará o seu furor. Na sua ira, a seu tempo, há de falar, e no seu furor os confundirá. No verso 6, o salmista registra o que ele ouve da boca do Senhor. É o Senhor, é Yahvé quem fala no verso 6. A despeito da trama, a despeito da conspiração, a despeito da oposição, o Senhor diz: eu, porém, constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Senhor está reafirmando o seu decreto. O Senhor está ratificando a autoridade do seu ungido. Jesus Cristo foi feito rei por decreto de Yahvé. Yahvé está aqui no verso 6 dizendo: eu constituí, eu porém constituí o meu santo rei. E o decreto não será revogado. Em outras palavras, nada resta aos opositores senão a sujeição. Mas o salmista não ouve apenas a voz de Yahvé, ele ouve também a voz do seu ungido. Se é Yahvé que fala no verso 6, no verso 7, quem fala é o ungido de Yahvé. E aí ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Agora quem fala é o ungido de Yahvé. Ele vai proclamar o decreto de Yahvé, que fez dele o rei do universo. Ele vai detalhar o decreto que fez dele Senhor e Rei. Primeiro ele mostra que o decreto que o constituiu rei e senhor do universo está fundamentado
na sua eterna filiação. Isso está no verso 7, onde lemos: Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A expressão Filho de Deus, aplicada a Jesus Cristo, é sempre uma referência à sua divindade, à sua deidade. Sempre revela que ele é um com o Pai, da mesma natureza do Pai. Não foi sem razão quando ele disse que era filho de Deus, foi acusado pelas autoridades em Israel de blasfêmia. Estava se dizendo Deus. Então, deste modo, o ungido do Senhor reivindica a legitimidade do seu reinado. Ele é Deus e, portanto, o legítimo rei e senhor do universo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então este é o fundamento que legitima o reinado do ungido de Yahvé. Em seguida ele proclama também a extensão cósmica do decreto. Verso 8 ele diz que Yahvé no seu decreto estabeleceu: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Assim, Yahvé, no seu decreto, concedeu ao seu ungido um reinado de extensão universal. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra. E finalmente, ao proclamar o decreto de Yahvé, o ungido de Yahvé proclama o triunfo do seu governo. Verso 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ele foi ungido rei para exercer vingança contra os inimigos de Yahvé. Paulo disse que ele haverá de reinar até subjugar todos os seus inimigos. E aqui no decreto que é proclamado está a garantia do triunfo. E essa garantia é expressa pela figura de alguém com uma barra de ferro atacando um vaso de barro. Essa figura expressa a facilidade com que o ungido do Senhor destruirá os seus inimigos. O Apocalipse usa uma outra figura para falar da mesma coisa. Lá não é vara de ferro despedaçando vaso de oleiro. Lá é sopro da sua boca. É assim que ele vai destruir os seus inimigos finalmente. Então, essa figura expressa a facilidade com que o ungido do Senhor destruirá os seus inimigos. Chegamos então finalmente à última sessão. Na segunda sessão, cena que se passa no céu, o Senhor ri, zomba, reafirma o seu decreto e o ungido explica o decreto do Senhor. A última sessão do Salmo está aí contida nos versos 10 a 12. Nessa sessão nós temos um apelo do salmista. Nesta sessão nós temos uma oferta da graça. Verso 10 nós lemos: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. A conjunção pois, agora pois, liga o que o salmista vai dizer com tudo aquilo que ele havia dito antes. Em outras palavras, ele está dizendo:
considerando a inutilidade dessa conspiração contra o Senhor e o seu ungido, considerando a insanidade desta rebelião, considerando que o Senhor graciosamente está retendo no momento a sua ira, considerando que no tempo dele, ele vai manifestar o seu furor. Sede prudentes, deixai-vos advertir. É um apelo da graça. Reponham as armas da rebeldia, rendam-se. O que significa deixar-se advertir? O que o salmista espera das pessoas? Os versos seguintes respondem. No verso 11, lemos: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. À vista do que ele acabou de expor, ele convida os seus leitores a servir a Yahvé. Ele convida os seus leitores a temer a Yahvé e a alegrar-se nele. Servir significa submeter-se à autoridade dele, submeter-se à autoridade do seu ungido. Temer significa considerar a sua severidade, considerar a punição inevitável, mas também há aqui um chamado para alegrar-se no Senhor e no seu ungido. Então trata-se de um chamado para considerar não apenas a severidade, mas também a bondade do Senhor. O salmista quer que seja considerada tanto a desvantagem da rebeldia, tanto a desvantagem da emancipação, quanto a vantagem da sujeição. O salmista quer que seja considerada a insanidade desta rebelião. Rebelar é rejeitar o jugo suave, o fardo leve desse ungido do Senhor. É rejeitar o único que pode dar significado último, significado verdadeiro, significado permanente à nossa existência. E no verso 12, ele diz: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Beijai o filho é uma expressão que precisa ser entendida no contexto do Oriente, onde o beijo era uma forma de render homenagem, era uma forma de expressar respeito. Lembra quando Deus fala com Elias, do remanescente fiel que ele havia preservado? Lembra? Deus disse: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e disse: e toda a boca que não o beijou. Curioso, não é? Alguns estudiosos lembram ainda que o beijo era uma maneira de selar uma reconciliação, como no caso de Jacó e Esaú. Então, irmãos, nós temos aqui um convite da graça. E mais uma vez aqui, o tempo da oportunidade é mencionado. O Senhor está retendo a sua ira, mas dentro em pouco ela será manifestada. E o salmo então termina com a afirmação da bem-aventurança daqueles que aceitam o convite da graça, daqueles que se refugiam no Senhor e no seu ungido. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado na vida nacional. Estamos vivendo uma crise política sem precedentes. As instituições republicanas e o Estado democrático de direito estão debaixo de ameaça. E como eu lhes disse no início,
isso provoca em nós mais diferentes sentimentos e reações: ira, indignação, raiva, medo, frustração, desânimo. Mais do que nunca, nós precisamos fazer uma correta interpretação da realidade, senão corremos o risco de sucumbir. Às vezes nós ficamos perplexos, ficamos embaraçados, às vezes ficamos perturbados diante dos acontecimentos, como se alguma coisa surpreendente, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Às vezes nós somos arrastados por uma perplexidade ingênua. Irmãos, não devia ser assim. E aí nós vemos a utilidade desse salmo. Esse salmo nos ensina e nos revela que nós não estamos vivendo num mundo espiritualmente neutro. Nós estamos vivendo num mundo que conspira contra o Senhor e o seu ungido. Nós vivemos num mundo que está em deliberada rebelião contra Deus e o seu ungido. Portanto, não sejamos ingênuos. Os dias são maus. Às vezes eu percebo que nós ficamos assim, com uma perplexidade ingênua. Não, as coisas são assim mesmo. Vivemos num mundo que conspira contra o Senhor e o seu ungido. Ei, acorda, estamos em guerra. Outras vezes nós somos assaltados pelo medo. Ficamos receosos, amedrontados, sobretudo quanto ao futuro. Às vezes, a frustração, desânimo, acaba inundando a nossa alma. E nós chegamos a pensar que não vale a pena, que é inútil lutar pela promoção da verdade, pela promoção da justiça. E aí o Salmo 2 nos ajuda. Porque o Salmo 2 nos oferece esperança em meio a essa confusão em que nós nos encontramos. O Salmo 2 mostra que apesar de toda a maldade que campeia, apesar de toda a corrupção que prolifera, o Salmo 2 garante que o bem triunfará. Eu sei, a gente pode até ter aquela sensação de que o Senhor está indiferente. Às vezes a gente fica com aquela sensação de que Ele não se importa. Todavia o Salmo 2 diz que o Senhor, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O Salmo 2 garante que, com a mesma facilidade que se destrói um vaso de oleiro com uma barra de ferro, o Senhor destruirá todos os seus inimigos. Então o Salmo 2 é útil, porque ele nos oferece esperança no meio desta confusão em que nós nos encontramos. E nos garante que a verdade e a justiça prevalecerão. Amém? Finalmente, o Salmo 2 é útil para esse momento, porque ele traz um apelo, uma oferta da graça para os rebeldes. E todos nós estamos sujeitos a nos rebelarmos contra o Senhor e contra o seu ungido. E eu não sei, eu não conheço você. E se for esse o seu caso, se você estiver vivendo em rebelião contra Deus e o seu ungido, esse salmo deveria fazer você depor as armas da rebeldia. Esse salmo deveria fazer você render-se a Cristo nesta noite, em arrependimento e fé.
Você deveria compreender a futilidade, a nulidade desta sua rebeldia. Você deveria compreender que a sua rebelião é insana, é inconsequente. Você deveria entender que, ao viver assim de maneira rebelde contra o Senhor e o seu ungido, você está causando grande mal a si mesmo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi projetado para Deus, assim como o peixe foi projetado para a água. Portanto, você não vai encontrar descanso, senão em Deus somente. Aproveite. Estamos vivendo o tempo da paciência de Deus. Aproveite o tempo da oportunidade. Aproveite que o Senhor está retendo a sua ira. E renda-se para o seu próprio bem. Lembre-se que o Salmo 2 termina com uma afirmação, uma conclusão geral, de que são bem-aventurados todos aqueles que se refugiam no Senhor e no seu ungido. Seja um deles nesta noite. Que Deus o abençoe. Amém.